Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez no nosso Joycast. Hoje falaremos sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens e trouxemos para essa discussão que vai ser muito bacana. O tópico está muito legal. Trouxemos o pastor Wellington, nosso querido pastor e amigo que tem nos acompanhado desde então aqui na Joy. Nosso querido pastor Juliano dispensa, né? Esses dois dispensam comentários e apresentações. E eu já queria começar com todo o gás. Assim, trouxe um tópico aqui que a gente viu nas redes sociais, que nós vamos falar sobre quem eram os filhos de Deus e quem eram as filhas dos homens. Então vamos começar dessa forma. Quem a Bíblia chama de filhos de Deus e das filhas dos homens? Quem pode começar? O texto é extraído de Gênesis capítulo 6, versículo 2, e nós temos algumas linhas de interpretação. Eu vou começar com a linha que historicamente é tida como a interpretação principal ou majoritária entre os teólogos, pastores protestantes e conservadores, que eles vão dizer que os filhos de Deus se referem a anjos. E isso basicamente, talvez o principal argumento ele seja linguístico, porque a expressão no hebraico, ela é traduzida em poucas passagens que existem no Antigo Testamento, se referindo a anjos. Então, se uma das maneiras que nós interpretamos a Bíblia é exatamente utilizando a Bíblia para interpretar a Bíblia. Então, Perfeito. Uhum. se aquela expressão significa anjo, por que aqui nesse outro contexto não Não, né? significaria anjo? Então, nesse sentido, uma das interpretações é que esses filhos, os De filhos de Deus. Deus se referem, portanto, a anjos. Quando a gente fala anjos aqui, a gente está falando de anjos que nós conhecemos celestiais ou anjos caídos, propriamente dito? Nesse caso, são Anjos anjos caídos. caídos. Tem Uhum. alguma linha de interpretação, pastor? Tem, Lembra? tem, tem. Tem aquela que explica essa passagem à luz de duas genealogias. A de Caim, que seria marcada pelas filhas dos homens, Uhum. e a genealogia de Sete, filho de Adão, cuja descendência seria A formada raça boa, pelos né? a raça boa, os filhos de Deus. Então, essa é a leitura que muitos fazem. Entendi. Isso ajuda a quebrar um pouco uma interpretação mais mitológica, digamos Uhum. assim, né, que pode ser interpretada como mitológica, dessa união entre demônios, né, anjos Uhum. caídos e mulheres. E a ênfase estaria exatamente no perigo do casamento misto, que é repetidamente denunciada no Antigo Testamento. Ou seja, quando há essa união, esse jugo desigual no Antigo Testamento, em vários textos, em vários livros, o que acontece como consequência? Apostasia. Uhum. Então muitos acham que ali a apostasia ela é consequência dessa união entre duas linhas, essa linha perversa de Caim e essa linha santa, essa semente santa, oriunda de Sete. E essa é uma interpretação, o Wellington tem toda a razão, ela não é uma interpretação, a princípio, majoritária, porque majoritariamente tanto o judaísmo do primeiro século quanto os pais da igreja sempre leram esse texto à luz dessa perspectiva, de que é uma união entre demônios e seres humanos. Entendi. Né? Só que, quando chega em Agostinho, talvez por conta de um contexto histórico, cultural, e ele não querendo associar essa interpretação a qualquer outra leitura mitológica do tempo dele, ele acaba adotando essa interpretação mais histórica, digamos assim. Não que seja Sim, correta, sim, mas sim. histórica. E depois, Calvino, Lutero, entre outros, abraçam essa mesma interpretação, que a gente chama de setita, né? Uhum. Então, bom, eu acho que essas duas são as principais linhas ou leituras a Sim. respeito do texto. Existe uma terceira que, no caso, trataria de reis, homens de renome, pessoas importantes que agiam como deuses, pessoas importantes, Isso. mas elas não têm tanta importância, mas talvez para a pessoa que está nos assistindo é bom saber que, É, embora não sejam apenas essas, nós não temos como fazer Uhum. um compêndio de claro, todas as claro, filho. interpretações, mas acredito que essas, elas resumem muito bem, de maneira geral, as principais É legal ter interpretações. falado isso, porque eu trouxe esse tópico veio, né, para essa discussão nesse Joycast, justamente porque existe
vários pensadores, teólogos trazem o seu ponto de vista, e eu já tinha visto uma dessas, os reis tirânicos e a plebeia, né? Mas então vamos continuar aqui e vamos pensar, vamos para essa linha de raciocínio dos anjos caídos, né? Existe alguma passagem bíblica que a Bíblia possa apoiar esse argumento, que são anjos caídos, ou um argumento contrário? Saberiam citar passagens que pudessem ajudar, até para quem está nos ouvindo, dizer assim, não, é fato, a Bíblia está mostrando isso, ou a gente não saberia citar alguma? Nós podemos ir, por exemplo, para o livro de Jó, o Jó capítulo 1, versículo 6 diz assim: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Os anjos aqui no original é a mesma expressão de Gênesis 6:2. Essa mesma expressão se repete também em Jó 2:1. No outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles apresentar-se. Jó 38:7. Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam, também fala disso. Nós sabemos que, estudando a Bíblia, que o livro de Jó é tido como talvez o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Então, ele sendo o primeiro, ele trata talvez de um período que historicamente estaria mais próximo, talvez, por exemplo, de um acontecimento narrado no livro de Gênesis. Nós sabemos que o que aconteceu é difícil você colocar uma datação do livro de Jó, mas isso mostra que no início, no primórdio, era esse o entendimento que as pessoas tinham em relação aos filhos de Deus. Mas existem também outras menções. A gente poderia colocar, por exemplo, Jó dentro de um recorte histórico, como o de Abraão, porque Jó tem esse modelo patriarcal de sociedade, né? Você vê que ele sacrifica pela família, ele é uma espécie de pai, rei, sacerdote, né? Então tem muita proximidade com esse período. Eu faria só uma ressalva, porque alguns dizem que os textos que falam de filhos de Deus ali, por exemplo, em Jó, dizem respeito a anjos, não a anjos caídos. Então, uma das defesas que se faz sobre a questão de que não necessariamente ou não são demônios ali, é que Jó não utiliza isso para falar de demônios, ele utiliza para falar de anjos não caídos, né? Então é um argumento contrário, só fazendo esse... Perfeito. Não que eu acredite, né? Que eu tenho a minha leitura que, e depois a gente pode aprofundar isso, a minha leitura é de que os filhos de Deus ali são anjos, de fato, mas eu preciso fazer... Quem faz isso é o Hernandes, né? O Hernandes tem essa posição, essa linha de interpretação mais histórica, ou seja, a descendência de Sete, descendência de Caim, e um dos argumentos que ele utiliza é dizer que o termo ele nunca está atrelado a demônios, e sim a anjos. Mas eu acho que não é um argumento definitivo, né? Entendi. Bom, indiferentemente se foram anjos caídos ou se é uma mistura da linhagem de Sete ou de Caim, a consequência disso foi que a Bíblia fala dos nefilins, né? Mas vamos para o pessoal poder entender quem eram eles exatamente, os nefilins. Agora começa com o Juliano. Dependendo da leitura, da interpretação, os nefilins, o termo no original é caídos. Então, nefilim significa no hebraico caídos. Então, eles vão dizer que não são homens gigantes em estatura, mas gigantes em imoralidade, malignidade, né? Embora sejam também homens grandes, gigantes em importância. Foram nobres, foram reis, foram grandes líderes, porém maus, muito maus. Então essa é uma visão dos nefilins. A outra interpretação que vem desse cruzamento entre demônios e mulheres é que não, eram gigantes em estatura e são exatamente consequência dessa relação híbrida entre seres espirituais e seres humanos. Então eram diferentes. E não eram normais. Claro. Em Gênesis 6:4 diz: naqueles dias e também posteriormente havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus tiveram relações sexuais com as filhas dos seres humanos, e essas lhe deram filhos. Esses foram os poderosos guerreiros do passado, homens famosos.
Os especialistas no hebraico, eles dizem que essa frase no original, ela não começa com o "e", ou no Uhum. inglês o "and", e eles falam então que não seria uma explicação. Então aqui também é possível que, como eles dizem assim: "Naqueles dias e também posteriormente, havia nefilins na terra". Existe uma interpretação que, na verdade, esses nefilins, eles não têm nenhuma relação com o texto, ele está sendo apresentado agora, ou seja, os nefilins, o pastor Juliano muito bem apresentou, eh, podem ser interpretados como resultado dessa relação, quer seja a relação entre a linhagem de 2 grupos de homens, um grupo de pessoas temente a Deus, outro não, ou um grupo de pessoas temente a Deus que Uhum. se misturam com anjos caídos, ou existe a possibilidade de que ele está citando aqui, mas que eles não necessariamente tenham Tem relação. relação com isso. Essa também é uma Sim. É. interpretação. E se eu não estou enganado, na tradução grega antiga, lá na Septuaginta, eles usam a palavra gigantes, né? Para Sim. exemplificar isso. E aí eu só dei essa deixa, primeiro que eu não quero ficar sem falar nada, vendo esses dois monstros discutindo aqui, eu só falando, quis trazer esse gancho, porque eu também queria fazer uma pergunta na sequência. Quando tu disseste, Juliano, que a partir daí a maldade estava no seu ápice, né? Então, que pode ser interpretado dessa forma, a gente na sequência do texto, a gente vai chegar a Noé, do dilúvio e tudo mais. Mas eu quero dar, usando essa analogia, fala-se de outros gigantes, se for gigantes, que a gente está Uhum. pensando, como Golias. Existe uma relação entre o Golias, o gigante, com os Nefilins, ou Zero. zero relação com isso? Zero. Zero por uma razão simples. Todo mundo morreu no Morreu no dilúvio. dilúvio, também creio nisso. Só sobreviveu Noé. Noé. E Noé não tinha nenhuma. Ele não é fruto de. Pelo menos a Bíblia não fala. Uhum. De qualquer tipo de relação com os nefilins, né, nenhum grau de parentesco. Então eu não acredito. Então por isso que eu acredito que eram gigantes mesmo, porque em Números fala sobre isso, não só Golias ali, Uhum. Samuel, mas Números já fala sobre gigantes. Alguns acham que é uma linguagem hiperbólica, exagerada dos espias. Eu não acredito, porque isso é enfatizado, que eram gigantes mesmo, Uhum. homens grandes, fortes. O povo se acovardou diante dos povos que habitavam ali a região de Canaã, né? Mas não há nenhuma relação com os nefilins, pelo simples fato Óbvio. de todo mundo ter morrido no dilúvio. Talvez seja importante também dizer que, quando a Bíblia fala em gigantes, hoje nós somos influenciados por uma série de filmes e coisas, é difícil você entender como alguém visualiza o gigante. Uhum. Uhum. Então, para eles hoje, por exemplo, talvez a altura de alguns jogadores de Já basquete hoje, são que são considerados. extremamente Sim. altos, eles estariam nessa categoria de gigantes. Então, para eles, não quer dizer necessariamente que o gigante seja uma coisa Sim. extremamente alta. Então, é Como o interessante. meu gigante favorito, por exemplo. Exato. Isso é muito interessante que tu É. falou, Wellington. Eu tenho um grande amigo, Cris. O Cris deve ter 2 metros, 2 metros e 10 de altura, e ele tem 180 quilos. E ele ama ir para o Vietnã, ama ir para o Japão. E ele diz que quando chega lá, ele é o centro das atenções na rua. Eu Porque todo imagino. mundo tem uma estatura padrão, todos são de cor clara, e ele é um cara moreno, alto e obeso. Uhum. Ele falou: Diego, eu sou tratado como um gigante, eu sou totalmente diferente da sociedade. Faz muito sentido com o que tu está dizendo, né? Meus amigos, se a gente também pensar, então, for para descrever os nefilins lá como o pessoal tiranos, o pessoal valentões, quase que os heróis para aquela época, porque era um mundo corrompido, não se torna um pouco, até quando ele falou heróis, a gente pensa algo positivo, mas não se torna um pouco contraditório, porque se eram os heróis, Deus foi lá e julgou o mundo, e depois mais tarde veio o dilúvio. Dá para fazer essa analogia, porque, de novo, eles eram heróis para aquela época, para um povo que estava distorcido, corrompido, existia uma imoralidade sexual, o crime era altíssimo, a barbaridade era altíssima. Então eles eram vistos como os heróis daquela época, eles eram pessoas diferentes e temidas. Isso não esse soar como um positivo não contradiz então com o julgamento de Deus? Conseguiram entender minha pergunta? Uhum. Uhum. Sim. Basicamente o fato deles serem heróis, o fato da comunidade olhar para essas pessoas extremamente imorais, extremamente contrárias aos preceitos bíblicos e tratarem essas pessoas como heróis, isso mostra o quão depravadas as pessoas Era, estavam. perfeito. Assim como na nossa sociedade hoje, existe uma supervalorização de pessoas que estão muito longe de poderem ser apresentados como modelos, mas às vezes nós colocamos. Vamos, talvez não no mesmo nível de proporção,
mas, por exemplo, a cultura brasileira gosta de valorizar, por exemplo, jogadores de futebol, e Uhum. nada contra jogadores de futebol, a profissão em si não tem nada contrário, mas o que ele quer dizer? Às vezes você valoriza por demais alguma coisa que não necessariamente tem aquele valor. Então, para mim, as pessoas mostra a devassidão, a imoralidade que as pessoas tinham ao ver aquelas pessoas extremamente más e ainda assim colocá-los em um pedestal, quase que adorando-os. Hoje a internet está aí para provar que popularidade e fama não Não significa significa. nada, absolutamente nada. O texto, tanto a Almeida Revista Atualizada quanto a Almeida Revista Corrigida, trazem expressão varões de renome, que eles eram famosos. Então, o herói é essa ideia do cara que tem destaque, não Sim. necessariamente daquele que faz coisas nobres e boas e maravilhosas, né? Então, são famosos, mas não necessariamente são justos, são íntegros. Então, acho que esse é o sentido do texto, né? A gente já falou algumas vezes sobre isso, mas foi uma das perguntas que chegou para nós, então, porque seja a união dos sete com a linhagem de Caim, seja anjos caídos com as filhas dos homens, é, por que essa união foi o estopim para o juízo de Deus, como o dilúvio, por exemplo? Vocês já deram uma explicaçãozinha, mas por que isso foi tão mal visto? Por que a junção, seja de qual linha de pensamento fora correta, por que isso foi estopim para que Deus julgasse o povo da forma que foi? Somente por causa da maldade? Tem alguma outra explicação para isso? Eu particularmente, eu entendo esse texto como que isso mostra o quão depravados eles estavam. Mas eu não entendo que foi somente isso que levou. Uhum. Até porque nós não temos como saber o número desses anjos, o que eles casaram. Então, o fato de que vamos imaginar, por exemplo, outras famílias estavam vivendo sem necessariamente terem sido afetadas em se tratando de casamento com essas pessoas. Nem todas as mulheres, por exemplo, da linha de Sete, se casaram com anjos caídos. Mas isso não significa que não havia imoralidade, que não havia pecado. Então, isso para mim é um dos fatores, mas não é necessariamente todos os fatores. Até porque o homem já era depravado antes dessa relação desses anjos. Então, assim, é um fator importante, mas não é um único. É um conjunto de fatores que levou Deus a depois a puni-los no futuro. O Gênesis 6:5 fala: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Imagina uma sociedade assim, vivendo dessa forma. Difícil demais, né? Entendeu? Se a gente já, com os freios sociais, políticos, que existem no nosso mundo hoje, e mesmo assim, A graça, o Espírito Santo além da atuando. questão da graça de Deus e do Espírito que refreia o mal humano, você olha para uma sociedade que é uma sociedade relativamente organizada, você fala assim, cara, que mundo terrível. Você imagina um mundo onde a maldade se multiplica e todo desígnio do coração do ser humano ele é mau. Então é um diagnóstico que Deus fez, que eu concordo com o Wellington. Então a gente tem aqui um ponto dessa relação dos filhos de Deus e das filhas dos homens, mas o Deus fez o diagnóstico e falou, chega, basta. Acredito que por vários fatores, né? Sim. Bom. Eu lembro da história, acho que a gente já até pregou, né, tanto aqui na John Hamilton como St. Catherine, de Abel e Caim, que já começou por ali a maldade se instalando, né? E a história chega-se até o pré-diluviano, né? Eu não lembro exatamente, amigos, quem falou. Eu comentei até que os espiãos vão até Canaã e chegaram lá, eles avistaram os nefilins, né? E que acho que está em número isso. Poderia só dar uma explicação que a pergunta veio, mas se os nefilins morreram lá então no dilúvio, como é que eles viram nefilins? Poderia só esclarecer essa parte em especial? Por que aparece em números novamente a palavra nefilim quando os espiãos vão a Canaã? Se eu não me engano, eles fazem uma menção a Anak, não é isso? Anaquins, né? Exato. E, bom, existem também, primeiro, existem aqueles que interpretam isso como uma linguagem talvez hiperbólica. As pessoas, no caso, provavelmente um dos 10 espias, né, porque 2 acreditaram na possibilidade de conquista através da graça e do poder de Deus.
eles apresentaram isso como sendo, no caso, esses gigantes, pessoas grandes, grandes em estatura. Mas uma vez que o mundo ele recomeçou com a família de Noé, toda pessoa, qualquer descendente, ele teria Foi sido por terra. morto. Então, é difícil você fazer uma relação, não tem como você fazer uma relação, portanto, entre nefilins, caso contrário, da onde eles teriam surgido? Quase um título, né, que eles É, deram para aqueles é, homens. Ó, eles são tão maus, tão talvez tão assustadores, né? fortes e tão maus quanto aqueles nefilins Exato. de Gênesis, né, do começo Uhum. da história. Então, provavelmente. Podemos navegar um pouco Bíblia e um pouco de mitologia ou culturas antigas? Será que a gente pode fazer isso? Porque nas culturas antigas acredita-se que homens podem ter relacionamento com deuses, Uhum. semideuses, humanos, enfim. Como que a narrativa de Gênesis diferencia dessas outras histórias? Porque acredita-se, então, na cultura antiga, que a relação, o relacionamento entre semideuses ou deuses que eles creem e homens também surgiriam filhos semideuses. Como que eu diferencio Gênesis 6 para isso? Porque senão pode, no final do dia, as pessoas dizer, mas então, viu como as religiões são iguais? O que eu acredito lá, vocês acreditam aqui, a Bíblia fala, corrobora. Tem como a gente fazer essa diferenciação da história de Gênesis da cultura antiga? Tem, Uhum. Juliano? Eu acho que tem. Bom, essa foi a razão pela qual Agostinho teve uma outra interpretação. Aham. Porque os mitos, né, greco-romanos, eles falavam de deuses e semideuses que tinham relacionamento com mulheres. Uhum. Então, essa foi talvez aí o ponto de partida de Agostinho. Mas eu acredito que não, que tem muitas coisas nas escrituras que vão reverberar em outras religiões, em outras mitologias. Tem Uhum. várias mitologias que falam, por exemplo, sobre a criação do mundo de maneira, Sim. digamos, mitológica, né? Uhum. E a criação do mundo foi uma coisa espetacular, que não tem como você explicar apenas do ponto de vista científico, Sim. entendeu? Então, existem alguns argumentos utilizados para tentar, talvez, não desqualificar, mas se contrapor a essa interpretação mais mitológica. Uhum. Então, como que demônios vão se tornar seres humanos e ter relação? Isso é possível? É possível. É possível. Você vê, por exemplo, anjos que visitaram Abraão, e Abraão não olhou e viu uma imagem etérea, uma coisa muito... Nada diferente, ele recebeu Sim. aqueles anjos como homens, como Não estavam convidados. com asas Não, brilhando. Nada, Exato. seres humanos. Deu Você- até um banquete, inclusive, para Exato, eles. exato. Você tem ali também Sodoma e Gomorra, Sim. nessa mesma narrativa, Aham. quando anjos vão visitar Ló, família de Ló, e os moradores da cidade querem abusar desses anjos que estão. Então é possível, na nossa visão cristã, bíblica, existe espaço para esse tipo de manifestação, Sim. ou seja, demônios assumindo forma humana. É. Embora façam alusão ao Novo Testamento, quando Jesus disse que os anjos não casam, não se dão em Mateus casamento. 22, Mateus Isso 22. está falando de anjos no seu estado original. Jesus não está tratando de demônios, de seres. E outra, Diego, o Wellington, acho que pontuou isso já no começo. Toda a interpretação do início da igreja cristã, dos primeiros séculos, foi norteada por essa concepção de que eram anjos. Uhum. Toda. Tanto ali a tradição pós-Segundo Templo, que é marcada uma obra que vai sintetizar bastante desse pensamento, é uma obra que a gente chama de apócrifa, não está na nossa Bíblia, mas é um texto histórico importante, que é de Enoque, Uhum. fala sobre isso, já falava sobre isso, porque era o entendimento dos judeus. Eles entendiam que eram anjos. Os discípulos de Jesus entendiam dessa maneira também. Sim. Se acreditava, inclusive, os judeus do primeiro século, cristãos, que os demônios que possuíam pessoas, no Novo Testamento, por exemplo, eles eram fruto dos espíritos dos nefilins. Uhum. Então, os nefilins mortos, os espíritos dos nefilins se transformaram em demônios. Então, essa era a crença. Não estou dizendo que É fato. é fato, Sim. mas era a crença, Claro. história. Eles acreditavam nisso. Então, aqueles demônios que Jesus expulsou tal, eram demônios que
fruto desses nefilins, Sim. no caso. Ah, e a gente tem muito... Enoque fala sobre isso. O texto de Enoque, embora não canônico, Uhum. ele é importante porque Judas cita Enoque. Sim. Então é um texto que merece atenção porque Judas vai citar. E o texto de Enoque fala de espíritos em cadeia. Quais são esses espíritos em cadeia que foram presos no abismo, no Tártaro? São os demônios que se relacionaram com as mulheres e como castigo foram para lá. Judas reverbera isso. Judas 6. Judas 6 reverbera isso e Pedro reverbera isso. Os espíritos em prisão, e ele fala do Tártaro. Uhum. Então você vê, existem demônios que estão presos no abismo, que não estão nessa esfera de realidade, Sim. que não possuem pessoa. Alguns acreditam que, dentro dessa interpretação, né, que esses espíritos que possuem pessoas são os ralés. Sim. Porque existe uma hierarquia espiritual nesse reino das trevas, nesse império das trevas, existe uma hierarquia espiritual e esses demônios possuidores de pessoas são os mais ali da base, né? No jogo de xadrez. Da base lá. Então, por conta disso, dessa leitura bíblica que o Wellington trouxe, essa questão histórica, os textos do Novo Testamento, depois se quiser ler, os textos do Novo Testamento a gente pode ler, tanto Judas quanto Pedro, difícil não acreditar que não se refira, na minha perspectiva, a eu acrescentaria apenas que, por exemplo, existem tantos textos mitológicos que é difícil você falar sobre esses textos, mas, biblicamente, geralmente um relacionamento com Deus é uma coisa linda e bonita. A Bíblia não apresenta isso, ou seja, a Bíblia está condenando isso. Essa filha dos homens, ao se relacionar com esse semideus, ela não está se elevando em status, Sim, o que né? geralmente é o que a mitologia diria, você está ganhando poderes. Sim. Não, você está se depravando, está se tornando pior do que estava, a ponto de Deus depois vir para destruí-los. Então, assim, não há uma relação. Sabe que é muito interessante, eu já tive no outro lado também, né? Eu já vim de outras religiões. Eu acho que a diferença do evangelho das boas novas, que as boas novas ela tem a necessidade da redenção, enquanto outros livros trazem essa questão de glamour, de heroísmo, né? Então acho que se eu pudesse corroborar com essa pergunta é que a Bíblia o tempo todo vai falar a importância de se arrepender, de se regenerar, da redenção como um todo, né? Posso ler o texto de Judas? Por favor. Olha só, Judas, você falou, versículo 6. Quanto aos anjos que não conservaram a sua posição de autoridade, mas abandonaram a própria morada, talvez o seu estado espiritual, né? Ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. De modo semelhante, Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Então ele está falando de anjos que não conservaram a sua posição e, portanto, foram presos em correntes, estão presos nesse momento. Eles não estão soltos, eles estão presos. E aí, Judas faz um paralelo com a imoralidade de Sodoma e Gomorra. Então, parece que Judas está querendo dizer o que Enoque disse, de que anjos caídos, demônios se relacionaram e, como castigo, Deus os puniu. E o interessante é que Judas faz essa conexão com a questão da imoralidade sexual, né? Pedro, 2 de Pedro 2, de 4 a 6. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado o termo é Tártaro, no inferno, os entregou às cadeias, à escuridão, ficando reservados para o juízo. Então é interessante que novamente ele fala, porque parece aqui que são todos os anjos. Não, todos os anjos caídos foram, mas peraí, eles já estão lançados no Tártaro, presos e reservados para o juízo? Existem demônios que estão atuantes nesse mundo. Potestades do ar, a Bíblia fala. Né? Aí ele diz, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, como excelente pessoa, ao trazer dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E 1 de Pedro também fala que Cristo, né, foi e pregou os espíritos em prisão, e alguns acreditam
que esses espíritos em prisão, Jesus declarando para esses anjos a sua vitória, mas é um texto mais controverso. Estou dizendo, certo e errado, na minha perspectiva, eu sou muito mais inclinado para essa posição de que eram anjos, mas é para mostrar que não é, porque a princípio eu, no começo, antes de me aprofundar no texto, eu falava, não, mas isso aí não tem cabimento, anjos se relacionando com seres humanos, mas à medida que você tira alguns pressupostos, alguns preconceitos e começa a cavar um pouco mais no texto bíblico, fica difícil você não chegar a determinadas conclusões, ou pelo menos dizer, é uma posição Onde a tão fumaça plausível fogo. como a minha, né? Eu só diria que talvez vale uma advertência, principalmente para o cristão, é que você não tem como criar ou desenvolver uma teologia sobre isso, sobre Sim. um texto que eh, não é tão explicado na Bíblia. Então, assim, a Bíblia faz uma menção, mas Deus, na sua soberania, ele não achou que fosse importante revelar mais informações sobre isso. Então, isso deve dizer que é isso que nós sabemos, mas nós também não podemos ir além disso Uhum. para começar a conjecturar. Por exemplo, dos nefilins, né? Será que os espíritos dos nefilins... Não enfim, tem argumento. você pode dizer, mas é uma conjectura, você não sim. tem como bater o martelo. Você sabe que, biblicamente, essa, para mim, também possivelmente é a melhor interpretação, mas é isso que nós sabemos. O Hernandes falou uma coisa muito legal. O Hernandes não nasceu para achar, ele nasceu para falar o que Deus disse, Sim. que está na Bíblia. Eu acho isso muito interessante, Exato. que isso mantém a fidelidade, né? E, pastor, a gente está quase se encaminhando para o final, até o pessoal na nossa direção já está olhando para nós atravessado, né? Eu gosto de dizer, inclusive nas minhas pregações, que a gente tem que trazer o evangelho para perto das pessoas. Eu já falei isso em vários podcasts, que às vezes as pessoas só ouvem falar de Deus pela voz do pastor, né? Então vamos... para a gente poder encerrar esse assunto, vamos tentar trazer a principal lição dessa história de filhos de Deus com a filha dos homens, o que ela nos ensina sobre aliança, santidade, o que a gente fala para as pessoas que estão ouvindo, para que elas possam não achar somente que isso está muito distante delas, mas que isso está muito próximo da realidade delas, né? Eu acredito que várias lições aqui elas podem ser aplicadas. Eu diria que o que me salta aos olhos quando nós falamos sobre isso é o ensinamento sobre o povo de Deus ser separado ao se relacionar, por exemplo, em se tratando de casamento, construir família. A Bíblia deixa claro, não só apenas no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, que Deus pede para que você se relacione com alguém que tenha o mesmo Deus que você, que acredite na mesma coisa que você, que tenha a mesma fé como você, para que você possa depois educar os seus filhos nesse caminho. E mesmo quando nós temos casais cristãos, nós sabemos que a coisa já não é fácil, imagine se você não tem. Então, para mim, eu diria que essa aplicação ela é válida. A interpretação que você adotar, ela não muda a aplicação. Quer você acredite que sejam anjos, o ideal seria não se relacionar com eles, uma vez que eles eram anjos caídos. Quer eles tenham sido de uma descendência de pessoas ruins, você também não deveria se relacionar com eles. Então eu acho que isso é uma lição muito importante, principalmente, por exemplo, para jovens que estão na fase de escolher um parceiro para a vida toda. Perfeito. Eu acredito, para mim, que essa é uma grande aplicação. Perfeito, ótimo. Ótimo E para mim falando já de reino de trevas, império das trevas, é entender que, embora a gente acredite que exista um império das trevas, que existam forças espirituais do mal agindo, atuando ainda, Cristo já os expôs ao desprezo. Perfeito. E sobre eles triunfou na cruz. Então a gente pode olhar uma história dessa, ficar meio com medo, e a gente não precisa ter medo do diabo, de maneira alguma. A gente não pode brincar com ele. A Bíblia não fala para brincar, para caçoar, ela fala para resistir. Sim. Resistir como um guerreiro, como um soldado, porque o inimigo não é brincadeira. Ele tem força, ele tem poder, ele é um gênio do mal. Ele é invisível aos nossos olhos, né, meu Ele amigo? conhece muito bem do ser humano, melhor do que qualquer pessoa nesse mundo, qualquer psiquiatra e psicólogo. Ele já convive com o ser humano. De experiência. Milhares, talvez, né? E então temos que... É uma batalha dura, é uma batalha assim, difícil, uma batalha extenuante, batalha contra o inimigo.
mas Cristo é vitorioso, Satanás já está debaixo da sola dos pés de Cristo, ele está se estribuchando, porque ele já está esmagado, e a gente não tem que temê-lo. É crer que Cristo triunfou na cruz, e a vitória é nossa, somos mais do que vencedores, e temos todas as armas a nosso dispor para lutar essa guerra e vencer cada batalha contra o inimigo. Eu digo que sozinho contra o inimigo a gente não consegue, mas nós temos um aliado incrível, né, Jesus? E eu também gostaria de encerrar tentando juntar um pouquinho do que os dois disseram. Eu creio também que, indiferentemente se foram anjos caídos com as filhas dos homens, indiferentemente se foi da linhagem de Sete com Caim, nasceram os nefilins. E os nefilins foram gigantes, não foram maldosos, não. Eu gosto de interpretar sempre que existem vários nefilins na nossa volta, pessoas que querem tirar vantagem em cima de irmãos, pessoas que querem ver o mal em cima de irmãos. Na última pregação que eu fiz, eu falei que será que nós hoje não mereceríamos um dilúvio? E parece pesado, mas o dilúvio aconteceu porque a imoralidade sexual estava em alta, o pecado humano estava em alta, os corações estavam corrompidos. A gente está vendo isso todos os dias. Só não vai acontecer, obviamente, pela aliança que Deus fez conosco. Então, os nefilins não vão muitas vezes aparecer para você, para mim, para os pastores, como um gigante, mas assim, de repente, como um decote mais aberto de uma moça bonita, de um homem com dinheiro, um carro bonito. O pecado está ali de toda volta, está no nosso contexto. Então, isso nos leva a refletir que o importante é a gente não se alinhar, não se juntar a esse tipo de energia, esse tipo de pessoas, esse tipo de forças que estão querendo nos tirar do caminho de Deus. Então, que você possa ser abençoado durante a sua vida, na sua semana. Compartilhe com as pessoas, que as pessoas possam conhecer Jesus. Muita gente está indo embora desse mundo sem conhecer Jesus. Isso é uma grande pena, um grande pecado aos nossos olhos, não permita. Então, compartilhe com seus amigos, fale sobre Deus aos seus amigos e não perca os próximos episódios do nosso Joycast. Como eu falo, isso aqui é para acabar com qualquer gravação, né? Mas nós vamos continuar. Não perca o nosso próximo Joycast. Que Deus te abençoe, abençoe sua família e até a próxima.